Tiago, capítulo de número 2. Tiago, capítulo de número 2. Temos feito uma exposição na carta de Tiago. Agora chegamos ao versículo de número 14 do capítulo de número 2. E se Deus quiser e assim nos permitir, iremos até o versículo de número 26 nessa manhã. Tiago, capítulo 2, 14 a 26. Vocês estão acostumados a uma exposição bíblica com uma ênfase muito prática nesse púlpito. É o que nós temos nos esforçado ao longo desse tempo. Não apenas explicar o texto, mas fazê-lo de maneira muito prática. Então a maioria dos sermões são recheados de muitas aplicações e sempre tentando responder uma pergunta: o que isso muda em sua vida? Devido à natureza desse texto que nós temos diante de nós nessa manhã, a nossa exposição será mais parecida com o estudo bíblico do que com uma pregação, uma mensagem expositiva. E a razão, ela é muito simples. Esse é um texto no qual as ideias estão amarradas e é necessário que você as veja conectadas para que você entenda toda a mensagem apresentada pelo apóstolo Paulo, pelo apóstolo Tiago, pelo Tiago, o nosso querido autor, nessa manhã. Por essa razão, então, eu vou seguir no fluxo de ideias do texto e vou me voltar apenas para 3 rápidas aplicações no final. É evidente que eu acredito que ao longo da exposição, o Espírito Santo vai aplicar a verdade dele ao seu coração enquanto você ouve essa mensagem. Mas eu queria seguir o fluxo de ideia para que você entenda esse texto que tem gerado tanta confusão ao longo da história, principalmente porque Tiago, capítulo de número 2, às vezes é lido com a mente de Paulo. Então algumas coisas aqui parecem até mesmo um quanto contraditórias com o próprio Evangelho e com principalmente o ensino de Paulo em Romanos, como nós vimos. Tendo dito isso, vamos à leitura do texto. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé e não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitado de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também, a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e estremecem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim, como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta.
Em algum momento, entre os anos de 1514 a 1519, o grande reformador Martinho Lutero teve um encontro arrebatador com Cristo, enquanto estudava para ensinar as cartas de Paulo aos Romanos e aos Gálatas e o livro de Salmos. Ele descreve a sua experiência desse encontro com Cristo de uma maneira arrebatadora em seus escritos. Ele fala que é como se, quando ele leu principalmente Romanos capítulo de número 1, versículo de número 16 e 17, e também Romanos capítulo de número 3, versículos de número 21 até 28, é como se os seus olhos tivessem sido abertos e ele contemplasse o próprio céu. Depois disso, Lutero veio a Tiago e a mente do reformador bugou. Aquela tela azul do Windows era o que se via na mente de Tiago. Ele mesmo descreve que ficou um tanto quanto confuso ao ler essas palavras que nós acabamos de ler. Não apenas confuso. Quando Lutero foi traduzir a Bíblia para o alemão, ele colocou Tiago lá no final da Bíblia. Não é que ele estava negando a inspiração do livro de Tiago, não é que ele estava negando o fato de Tiago pertencer ao cânon. Antes ele estava tentando deixar uma mensagem que você precisava ler, sobretudo, as cartas de Paulo aos Romanos. Se você não sabe nada de doutrina, leia Romanos, leia Éfesos, que você tem tudo que você precisa aqui. Pode deixar Tiago por último. Afinal, dizia ele, Tiago é uma carta de palha. Isso mesmo. Uma carta sem o devido peso quando você compara, sobretudo, com as cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Então, o homem é justificado pela fé, ou ele é justificado pela fé e pelas obras? Será que Tiago contradiz o apóstolo Paulo? Quem está certo, afinal de contas, Tiago ou Paulo? É Tiago, de fato, uma carta de palha? Lutero, em algum momento da sua vida, voltou atrás desse seu pensamento e trouxe Tiago de volta para o seu lugar devido? Bem, é o que nós veremos nessa manhã. Os reformadores, eles costumavam, depois de lidar com todo o pensamento reformado, como expresso na carta de Paulo aos Romanos, e aquilo que Tiago aqui nos apresenta, eles costumavam dizer o seguinte: você é salvo somente pela fé, mas você não é salvo por uma fé que permanece sozinha. Você é salvo somente pela fé, mas você não é salvo por uma fé que permanece sozinha. Essa foi uma frase em uma tentativa de harmonizar o pensamento paulino e o pensamento de Tiago. E esse então é o tema dessa manhã. A verdadeira fé nunca vive sozinha. A verdadeira fé nunca vive sozinha. Se você lê o texto com atenção, você deve ter percebido que em momento algum, Tiago apresentou a fé e as obras como sendo dois caminhos que você pode trilhar em direção à salvação. Em momento algum, ele colocou essas duas coisas como sendo rivais. Ao contrário, o pensamento de Tiago aqui é exatamente combater a dicotomia que havia em muitas mentes, que separava a fé das obras. E o que ele quer com esse texto nada mais é do que mostrar que essas duas coisas, elas andam juntas. A despeito da fé, vi primeiro
do que as obras. Não existe nenhuma fé verdadeira que não é acompanhada de boas obras. Então ele começa introduzindo o seu tema com uma pergunta retórica. Você vê isso no versículo de número 14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé e não tem obras? Acaso a fé, isto é, a fé separada das obras, poderá salvá-lo? Evidenciará a sua salvação? E a maneira como essa frase é construída no grego, traz então agora uma resposta contundente, um sonoro não. O que Tiago está dizendo aqui é, a sua profissão de fé pode existir sem obediência da lei de Deus? A sua justificação pode ocorrer sem santificação? O seu arrependimento pode ser concebido por Deus sem uma transformação profunda na sua vida? E Tiago diz, não. E agora então, nos versículos seguintes, isto é, dos versos de número 15 até 26, ele vai agora fundamentar essa sua ideia, para mostrar que a fé nunca vive sozinha. E ele então vai dar exemplos. Dos versículos de número 15 até 19, ele traz uma série de exemplos negativos. Isto é, de pessoas que pensaram e que postularam uma fé dicotomizada de uma vida de piedade. E agora, na segunda parte, dos versículos de número 20 até 26, ele trará dois exemplos práticos, também da vida prática, de pessoas que convergiram essas duas coisas. De pessoas que conciliaram uma fé verdadeira com uma vida de piedade verdadeira. Vamos então olhar esses exemplos. A começar então pelos exemplos negativos que são apresentados pelo apóstolo Paulo. E eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta e que você mantenha a sua atenção para que você compreenda o fluxo de ideias aqui apresentado pelo Tiago. Versículo de número 15 e 16 diz: se um irmão ou uma irmã estiver necessitado de roupas e de alimento do dia a dia, e alguém vai então para esse irmão e diz: olha, vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe der nada, de que adianta isso? De que adianta isso? O ponto de Tiago aqui é muito simples. Da mesma forma que um simples bem querer, da mesma forma que uma simples boa intenção para com a pessoa, dizendo: olha, eu vou colocar o seu nome na nossa lista de oração. Olha, eu vou orar por você para quem sabe hoje à noite você tenha alguma coisa para comer na hora do jantar. Da mesma maneira que essas palavras, elas são palavras ao vento, se elas não vierem acompanhadas de uma ação. Tiago diz: de igual modo, semelhante modo, a fé que não deriva de obras práticas, de ações práticas, não tem valor algum. E aí no versículo de número 17, ele diz: assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Deu para perceber? Ele não está colocando fé contra obras. O que ele está combatendo é uma coisa divorciada da outra, uma coisa dicotomizada da outra. E ele ilustra isso com esse primeiro exemplo. Agora então, usando um recurso literário da sua época, isto é, chamar para a discussão um opositor imaginário para um debate imaginário, Tiago então agora diz: alguém pode dizer, você tem fé e eu tenho obras. Isto é, nessa linha de raciocínio, a fé e as obras são coisas separadas e não precisam estar juntas para salvação e para a evidência da salvação. Aí Tiago então agora, respondendo a essa objeção e desafiando então agora esse seu oponente imaginário, ele diz: mostre então para mim a sua fé sem obras.
Dê-me exemplos de uma verdadeira fé que não vem acompanhada de obras. Dê-me exemplo de uma verdadeira fé que é apenas do discurso. E agora o seu oponente, sem achar esse exemplo, tem que se calar para ouvir então agora o que Tiago tem a dizer. E ele diz, então agora, pelo meu exemplo, pelas minhas obras, eu vou mostrar para você a fé que existe dentro do meu coração. Observe mais uma vez aqui que o ponto ainda é o mesmo. Fé e obras sempre serão encontradas juntas na verdadeira religião. Sempre serão encontradas juntas na verdadeira religião. E as obras sempre serão essa evidência de uma verdadeira fé transformadora. Mais uma vez, é bom que você entenda que ele não está colocando dois caminhos possíveis para a salvação. E então aqui nós estamos diante da pergunta que precisamos responder. Paulo e Tiago são oponentes teológicos? É evidente que não. Primeiro porque Tiago escreveu muito antes de Paulo. Segundo porque ambos estão olhando para a mesma coisa, só com perspectivas diferentes. O apóstolo Paulo está enfatizando a fé como o único meio de justificação para a salvação. Tiago, por sua vez, insiste que as obras devem vir juntas com a fé. Por isso que Tiago e Paulo, eles estão usando os mesmos termos, só que em contextos diferentes e com propósitos diferentes. Bem, o professor Joaquim Jeremias disse o seguinte: Paulo fala da fé cristã, isto é, da confiança em Cristo, e das obras judaicas, isto é, obedecer à lei para justificar-se. Enquanto Tiago se refere à fé judaica, isto é, a crença em um único Deus, e as obras cristãs, isto é, boas ações que fluem desta salvação. Entendeu? Não, tudo bem, nem Lutero entendeu isso direito. Tem problema. Deixa eu tentar então agora explicar palavra por palavra para você entender essa distinção. A falsa fé combatida por Tiago é a que significa meramente uma crença intelectual, preste atenção nisso, uma crença intelectual num Deus de Israel sem as obras da piedade, o que era muito comum para muitos judeus. A falsa fé combatida por Paulo é a fé meritória por meio das obras da lei. Diante disso, obras então, para Tiago e para Paulo, são postuladas através de um pensamento diferente, embora ambas as coisas venham do Antigo Testamento. Observe vocês que obras para Paulo, ou as que Paulo condena, é a guarda da lei, a qual essa guarda, supostamente, quando bem realizada, produz méritos salvíficos. Para Tiago, obras significa outra coisa. Para Tiago, obras é a obediência radical da lei real do amor, isto é, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Por fim, a palavra justiça também é postulada por ambos de maneira diferente. Justiça para Paulo se refere à imputação de posição correta diante de Deus, imputação essa que vem através da obra de Cristo, que no tribunal de Deus nos declara justos. Agora, justiça para Tiago tem a ver mais com um aspecto da justiça do Antigo Testamento, da palavra hebraica hesed, que significa lealdade exclusiva ao Senhor. Alguém que é tido como justo na literatura do Antigo Testamento é alguém que agora é leal, é parceiro fiel da aliança. Talvez para alguns de vocês que são médicos, essa ilustração pode ser útil. Poderíamos dizer que Paulo está lidando com a obstetrícia, ou seja, com a forma como a nova vida começa por meio da justificação. E agora Tiago, ele está lidando, no entanto, com a pediatria, a geriatria, isto é, com a forma como a vida cristã cresce, amadurece
e envelhece através da santificação. Observe vocês que eles estão olhando para a mesma coisa, para uma mesma moeda, mas olhando para lados diferentes. Então o que Tiago está condenando, e é isso que você precisa saber para entender esse texto, é uma profissão de fé intelectual, doutrinariamente correta, mas que não passa disso. E para que você entenda agora essa ideia, ele ilustra no versículo de número 19 da seguinte maneira: você crê que existe um só Deus? Lembre-se, isso aqui é o Shema, colocado de outra maneira. Ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Você acredita nisso? Tiago diz. Aí alguém diz, sim, eu acredito. E agora, para mostrar que doutrina correta não é suficiente, ele diz, pois bem, até os demônios creem e eles estremecem. Os demônios não apenas intelectualmente concordam com você, mais do que isso, eles vão a um passo a mais, porque essa mesma crença, ela mexe com os seus sentimentos. Eles acreditam tanto, que Yahvé é o único Deus, é o Deus poderoso, é o Deus santo, é o Deus justo, que isso faz com que eles tremam diante do Senhor. Agora, eles serão salvos? E aí, mais uma vez, a resposta é não. Então, Tiago está dizendo que a doutrina sem obras, ela é uma posição salvífica tão segura, como a posição do próprio diabo, como a posição dos próprios demônios. Você vai ficar aqui? Então ele diz, os demônios e os seres humanos, eles possuem uma mesma doutrina sobre Deus. Agora então, o que faz alguém que possui uma doutrina correta, de fato ser salvo? Qual é a diferença dessa crença? Então ele vai dizer que a diferença é a obediência radical à lei do amor. Obediência radical à lei do amor. Essa vai ser a evidência. Bem, qual é o resumo dessa lei do amor? O resumo dessa lei do amor, como vocês sabem, é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Aí você poderia pensar, mas nós temos algum exemplo então, dessas duas coisas andando juntas? Aí Tiago, sim, está disposto a ouvir? Então deixa eu dar. Versículos de número 20 a 26, agora são dois exemplos positivos de como isso de fato aconteceu e de como isso testificou, evidenciou a verdadeira fé que já estava presente no coração. A verdadeira fé, que é como uma raiz de uma árvore, é evidenciada pelos seus frutos. E agora Tiago vai se voltar para exemplos que mostram isso de maneira muito clara. O primeiro exemplo está aí no versículo de número 21 a 24, é o exemplo de Abraão. Ele diz, preste atenção, não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver, presta atenção gente, para você entender o ponto dele, não lê Tiago com a mente de Paulo. Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. Esse é o ponto dele. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim, ou seja, demonstrou-se assim, evidenciou-se assim, o que foi dito pelo Senhor sobre Abraão. Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. E aí ele conclui, vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé.
Ele está dizendo, uma pessoa é justificada por isso, mais isso. Não apenas isso ou isso. Entendeu? Não apenas obras ou fé. Ele está dizendo, é justificado pelas duas coisas. E justificado aqui tem a ver, quando ele se refere a obras, como o testificar. E para que isso fique muito claro, e para que você não pense mais uma vez que é uma contradição entre aquilo que Tiago está dizendo e aquilo que Paulo está dizendo, porque a Bíblia não pode se contradizer, você deveria pensar e observar que o versículo de número 21 é uma citação de Gênesis 22, enquanto a citação de Paulo é de Gênesis capítulo de número 15. Então Tiago está citando um evento na vida de Abraão que remete a 30 anos depois que ele foi justificado pela fé, por assim dizer, em Gênesis capítulo de número 15. Ele está trazendo uma ilustração da maneira como essa fé presente lá no coração de Abraão foi demonstrada através das suas obras. No caso aqui, o que ele fez em Gênesis, capítulo de número 22. Então lembre-se mais uma vez, obras aqui não são as obras da lei, como Paulo postula, mas sim a obediência da lei do amor. Mais uma vez, qual é o resumo da lei? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Como que isso se aplica? Como se essa lei do amor se aplica à história de Abraão em Gênesis capítulo de número 22? Abraão se encaixa exatamente nesse primeiro grupo de mandamentos, resumidos por Jesus como amar a Deus sobre todas as coisas. Se tem uma fé que resulta em uma vida cheia de afeição, mas muito prática pelo Senhor, essa vida é a vida de Abraão. A fé de Abraão fez com que ele oferecesse o que havia de mais precioso na sua vida naquele momento: o tão esperado filho da promessa. O tão esperado filho da promessa. Gênesis capítulo de número 22 é um exemplo vivo, do que é alguém amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. É como se ele estivesse trazendo o Abraão para a conversa para mostrar que a prova definitiva de que você realmente tem uma fé viva é amar a Deus sobre todas as coisas. E com isso o que ele está combatendo? Com isso ele combate a ideia tão presente no nosso tempo. A ideia de que tem a ver com o intelecto e não com o afeto. O que Tiago está dizendo é que no final das contas não tem a ver com o intelecto, mas sim com o afeto. Intelectualmente, até os demônios creem. Emocionalmente, tomado pelas emoções, até eles estremecem. E o que faz a diferença, no final das contas, é a direção dos seus afetos. Que coisa impressionante, gente. Porque o que faz diferença na verdadeira vida cristã não é você vir para uma igreja como a nossa, onde há uma forte ênfase no ensino e você entender as coisas, você compreender as verdades do Evangelho. Você vai para a escola dominical e você tira as suas dúvidas e você vê as pessoas lendo livros reformados e você começa a ler livros reformados também. E aí você começa a ter uma cabeçona grande e um coração pequeno. O que faz a verdadeira diferença na vida cristã não é você vir em uma igreja e aí você é tomado pelas emoções, e aí você sente, mas os seus afetos continuam direcionados para você mesmo. E Tiago diz, não tem a ver apenas com os seus sentimentos, não tem a ver apenas com o seu intelecto, tem a ver com a direção dos seus afetos. No final das contas, a verdadeira fé conduz a uma vida de verdadeiro e profundo, arrebatador amor pelo Senhor e pelo próximo.
E agora, é aqui então que agora Raabe entra. Raabe é uma ilustração clara do que é amar o próximo como a si mesmo. Não sei se você percebeu que aqui há um contraste entre versículo de número 16, com aquela pessoa que está dialogando com o necessitado, e Raabe. No versículo de número 16, a pessoa diz: olha, eu sei que você está passando por um momento difícil, né? Não tem o que comer. Olha, você se importa que eu coloque seu nome lá no grupo de oração? A gente vai orar para Deus te dar um jantar hoje. Ó, Deus seja contigo, meu irmão. Vá em paz. Vá na paz do Senhor. Sabe, perceba, o discurso, gente, é cristão. O discurso é piedoso. Mas ele não vem acompanhado de uma ação concreta. Agora, aqui está Raabe. E você sabe que se descobrissem, se as pessoas que faziam parte do povo de Raabe descobrissem o que ela fez, mas na hora ela seria morta. Mas ainda assim, por ter tido contato com essa verdade, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Por ter tido acesso às verdades do Senhor e ter entendido que ela deveria amar a Deus sobre todas as coisas e deveria amar o próximo como a si mesma, ela colocou a sua própria cabeça em risco por amor ao próximo. Consegue perceber que vai além das palavras? Vai além de dizer: olha, eu vou ficar aqui orando para que ninguém te pegue aqui, tá? Que Deus te proteja, meus irmãos, enquanto as pessoas estão querendo matar vocês. Não. Se ela entrou para a história bíblica, diz Tiago, não é apenas pelo que ela sentia ou dizia sobre Yahvé. Ela entrou para a história bíblica porque a fé foi evidente na vida dela. E esse é o ponto de Tiago. No final das contas, uma declaração de fé pública, ela é subjetiva. Qual é a dificuldade que nós temos na hora de receber novos membros? É que as pessoas dizem que creem em Jesus, elas até respondem as perguntas corretamente, e a gente faz de tudo no conselho para tentar ver frutos de verdadeiro arrependimento, mas a gente ainda é limitado no final das contas, porque a gente não consegue prescutar o coração. É subjetivo ainda assim. Então Tiago está dizendo, se você quer pensar de maneira muito objetiva, então o caminho para isso é o caminho da evidência da fé. É por meio dos frutos que essa fé de fato produz. Mas muito mais do que isso, Tiago agora está direcionando a nossa obediência. Direcionando a nossa obediência. Lembre-se de Abraão. Deus chega para Abraão e diz: sacrifique o seu filho. Lembre-se, não há lei mosaica nessa época que Abraão deve se submeter. E não há nenhuma outra ordenança que diz que ele deveria fazer isso, mas ainda assim ele vai em frente. E antes de concluir, Deus diz: pare, não precisa. O que eu queria saber sobre você eu já sei. Você me ama mais do que o seu filho. No final das contas, o que Deus estava procurando era uma expressão espontânea e transbordante de amor, mais do que uma observância calculada da lei, na qual você faz o que faz, porque deseja ganhar algo ou não perder algo. Eu vou repetir. O que Deus estava procurando era uma expressão espontânea e transbordante de amor, não uma observância calculada da lei, na qual você faz o que faz, porque você tem algo que você deseja ganhar,
ou algo que você não deseja perder. O relacionamento dos judeus com a lei era sempre assim. Faço isso para ter isso, ou não faço isso para não perder isso? E Tiago está dizendo, não é esse tipo de evidência também que a gente quer. De alguém que está fazendo as coisas e você diz, viu como ele está fazendo tudo? Mas que a motivação, o motivo do coração não é um amor pelo Senhor. Não. O que ele quer realmente é um amor verdadeiro. E esse amor arrebatador pelo Senhor é então o que evidencia uma verdadeira fé. Esse amor não ganha salvação. Essa obediência da lei do amor não ganha salvação. Mas ela testifica que de fato o que você diz ter no seu coração é verdadeiro. Então este é o ponto de Tiago nesse texto. A fé sempre produzirá um amor por Deus e pelo próximo, o qual é evidente nas boas obras de uma vida transformada. A fé sempre produzirá um amor por Deus e pelo próximo. Amor esse que é evidente pelas obras de uma vida transformada. Isso nos leva então para 3 aplicações rápidas finais. A primeira é um aviso. Preste atenção. Se você usa tudo que você tem para viver para si mesmo, se você não ama a Deus sobre todas as coisas de maneira prática, não ama o seu próximo como a si mesmo de maneira prática, então, na melhor das hipóteses, a sua fé é ainda muito imatura. Na melhor das hipóteses, ela ainda precisa ser aperfeiçoada, como Tiago disse que foi a de Abraão. Isto é, aquela fé lá de Gênesis capítulo de número 15, progrediu tanto no seu amor, no seu afeto para com o Senhor, que quando chegou em Gênesis 22, ele estava disposto a dar tudo, inclusive o seu próprio filho. Era uma obediência tão radical, e uma confiança tão profunda no Senhor, que ele achava, gente, que Deus é tão fiel à sua aliança, como parceiro da aliança, que ele poderia entregar o seu filho, que Deus mataria e ressuscitaria para cumprir a sua promessa. Ele cria nesse ponto. Percebeu como essa fé, ela se desenvolveu e se tornou robusta? E é exatamente isso que Tiago está dizendo. Se o seu amor pelo Senhor não é grande, se o seu amor pelo próximo não é grande, e se a sua obediência ao Senhor não é radical, na melhor das hipóteses, a sua fé é imatura. Ela precisa ser desenvolvida. E na pior, pastor? É isso mesmo. Na pior das hipóteses, ela é inexistente. A despeito da sua declaração de fé ser doutrinariamente correta. Ela é inexistente. Pastor, o senhor está querendo colocar dúvida na minha cabeça? Estou. Propositalmente eu estou. Porque eu quero que você comece a olhar para a sua vida, para que você pense e analise, e até converse com outras pessoas, se a sua vida realmente tem frutos de verdadeiro arrependimento. Ou se durante toda a sua vida cristã, você está fundamentado ou fundamentada em uma declaração de fé que você fez um dia, publicamente na frente de uma igreja. E que o pastor disse, você concorda com isso? Você, e com isso, Não esqueça que o demônio crê e estremece nas mesmas coisas que você declarou na frente da igreja. As mesmas coisas.
Por que esse aviso é importante? Porque no nosso país foi comum, por causa do bendito apelo, as pessoas aceitarem a Jesus sem a devida compreensão do Evangelho e sem a devida transformação de vida. Segundo, o encorajamento. Porque se a verdadeira vida prática, de obediência radical, motivada por um amor direcionado para o Senhor sobre todas as coisas, é um fruto natural da raiz que é a justificação pela fé. Então, se você realmente já foi justificado pela fé, isso quer dizer que no poder do Santo Espírito e do túmulo vazio, o que eu sempre tenho dito a vocês, vocês podem ser aquilo que vocês foram chamados a ser, e vocês podem fazer aquilo que vocês foram chamados a fazer. Você olha para esse relato de Abraão e você diz assim: Senhor, eu não consigo pensar em uma fé dessa. O filho, pastor, o filho querido da promessa, e ele levou, deitou o menino, estava pronto para sacrificá-lo? Sim, estava. Pastor, só de pensar nisso, chega arrepio todo. É fé demais, pastor. Pois é o que Tiago está dizendo. Se existe em você a raiz, Tiago está dizendo, então pode existir o fruto. Meus irmãos, essa é uma palavra de encorajamento enorme para todos nós. Porque a gente pode ir além dessa vida superficial e vazia de uma religiosidade apenas intelectual. De algo que você apenas acredita aqui na sua mente, mas que ainda não inundou todo o seu ser e não virou o lastro pelo qual você caminha. Isso quer dizer que sim, como Abraão, você pode acreditar que Deus é o único Deus, que Ele é o soberano, aquele que de forma unilateral estabelece uma aliança com o seu povo, que governa todas as coisas, que reina sobre todas as coisas, que é poderoso e tudo mais, tudo isso que você já aprendeu na igreja sobre doutrina, mas que não é uma realidade prática no momento de encruzilhada da vida, no momento de tensões profundas da vida. É como se você tivesse uma amnésia teológica. E essas coisas todas fossem embora, porque no momento da encruzilhada da vida, a sua fé é vacilante, cambaleante. E Tiago está dizendo, se existe a raiz, então esse fruto pode estar. Sim, você não precisa ser como os demônios que até creem, que estremecem, mas que no momento decisivo não confiam no Senhor. E não poderiam fazer isso por não ser eleitos. Não, você é diferente. Porque você tem agora a oportunidade de perdão gracioso. Além de crer nessas coisas, agora elas podem fazer sentido para a sua vida. Essas verdades do Evangelho não apenas elas encontram um lugar na lógica da sua mente. Essas verdades do Evangelho, elas apenas não mexem com os seus sentimentos. Tiago está dizendo, essas verdades do Evangelho, na verdade, elas modam a sua vida prática de viver. Você pode se arriscar em uma obediência radical. Esse é um encorajamento e tanto. E qual é o chamado? O chamado, meus amados irmãos, o chamado é exatamente
para que nós entendamos que o que Deus mais quer de nós, o que Deus mais deseja de nós, não é uma observância calculada da lei dele, em busca de ganhar alguma coisa ou de perder outra. O que Deus mais requer de nós é uma expressão espontânea de amor. Esse é o nosso chamado. Por isso que no final das contas, sempre acaba nisso que eu tenho insistido em tentar ensinar para vocês, sempre termina nos afetos. Se você quer educar os seus filhos, não apenas se preocupe com o intelectual, se preocupe com os afetos. Se você quer medir a sua espiritualidade, a sua maturidade cristã, não se preocupe apenas com a quantidade de livros que você já leu. Não se preocupe apenas com a sua capacidade em lecionar sobre teologia. Se preocupe e olhe para os seus afetos. E Lutero, hein? Pois bem, na segunda edição da Bíblia, Lutero pegou Tiago e colocou no lugar. Os reformadores estavam certos. Você é salvo somente pela fé, mas você não é salvo por uma fé que anda sozinha, que vive sozinho. E Tiago está aí para dizer isso. Vamos orar? Ó Deus bendito,